Galera do clube, como é que vocês estão? Eu sou Pamela Valelongo. Esse é o Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Lembrando que os nossos episódios são destinados para profissionais da área da saúde. O ano tá acabando, Papai Noel tá quase na porta, mas a gente não podia terminar o ano sem trazer esse convidado muito especial para colocar na prática a inteligência artificial na nossa área, na medicina, na cardiologia. Bem-vindo, Hernando Nascimento Lima. Gente, o Hernando, ele é médico, atua em urgência e emergência, trabalha na intersecção entre medicina, tecnologia e inteligência artificial. O foco do Hernando é aplicar IA na forma prática, na nossa rotina, desde organizar as informações clínicas que a gente tem nos nossos prontuários até tomadas de decisão. Bem-vindo, Hernando, ao Clube da Cardio Podcast. Pan, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, compartilhar conhecimento com vocês, né, e trocar uma ideia sobre um tema tão bacana e que eu adoro. Olha, eu vou contar um pouco de como eu conheci o Hernando. Nós temos um amigo em comum, o Zé Henrique. Beijo, Zé, era para ele estar aqui nesse episódio também, mas a rotina Abraço, de Zé. pai, empreendedor, tudo isso não permitiu. E o Zé sabe que eu adoro aprender coisas novas e estava buscando aprender sobre inteligência artificial. E ele conheceu o Hernando antes e marcaram não posso dizer um simpósio, mas um dia de treinamento, né, Hernando? Foram vários médicos e o Hernando fez, ó, puf, na minha cabeça. A minha cabeça deu um tilt, foi muito bom. Muita coisa. E e no mesmo dia eu falei, Hernando, eu tenho que levar você no podcast do clube para fazer esse boom também na cabeça dos meus colegas, né, Hernando? Foi um dia muito bom, foi um sábado inteiro. Foi bem legal e foi mão na massa, completamente mão na massa. Foi muito bacana. Foi, esse acho que foi o diferencial, e por isso que eu já avisei o pessoal do episódio anterior, que a gente fez sobre inteligência artificial, porque teria um episódio mão na massa, e por isso que chamei você. Eu adorei saber um pouco mais, Hernando, lá nesse momento do sábado, que a gente, lá no passado, que a gente se conheceu e a gente fez esse treinamento, um pouco da sua trajetória, que você tem primeiro uma formação em tecnologia. Conta um pouco pra gente esse seu trajeto, porque eu acho que isso torna muito único e dá muito background para os meus colegas entenderem o que você vai falar e levarem para o coração mesmo. Perfeito. Realmente, o encontro lá foi bem legal. Espero repetir novamente, e aí, talvez com mais médicos, inclusive. De forma breve, minha formação foi lá na Universidade Federal da Bahia. Eu sou originalmente de uma cidade chamada Vitória da Conquista. Me formei por lá, mas desde muito novo eu sempre fui apaixonado por tecnologia. Acabou que durante o ensino médio gostei muito dessa parte de biologia, ciências mais voltadas para a saúde, então acabei migrando mais para essa parte de medicina. Fui, cursei a universidade, mas dentro da universidade mesmo, eu já era aquele cara de todo mundo chamava, é o cara do computador. Eu ia lá, resolvia problema da faculdade, resolvia problema de várias outras coisas. Já fui design gráfico, fazia manutenção de computadores, então eu tinha um emprego paralelo, como TI de uma empresa de transportes, enquanto eu cursava medicina. Então, assim, eu sempre estive com o pezinho na tecnologia, não atuando diretamente com a parte de software. Cheguei a fazer cursos de programação, cheguei a fazer algumas formações, mas nunca de fato tirei dinheiro disso, né? Tá. Chegando ali meados do internato, que é onde a gente vê a medicina de fato ali, como ela funciona, todos os processos, porque o que importa muitas vezes dentro de um serviço, dentro de alguma coisa, são fluxos de trabalho. E um fluxo de trabalho mal desenhado, tecnologias mal empregadas, atrapalham tudo, inclusive o cuidado com o paciente. E eu Sim. percebi a importância disso. Então, quando eu terminei a faculdade, que eu fui para a prática, eu tive um pouco mais de liberdade em relação a eh, criar os meus próprios processos, de como eu gerenciar o meu plantão, até isso. Eu pensava, né, como gerenciar os pacientes do plantão. E a primeira experiência que eu tive em criar uma solução para a parte médica era, eu desenvolvi um macro, né, que a gente chama, eram atalhos de teclado. Eu instalei um programinha no computador do hospital, eram atalhos de teclado que eu tinha a parte, por exemplo, de exame físico. Então, eu descrevia, por exemplo,
três letras. Exame normal. Aí ele já apareceu todo o exame normal. Ah, Creptos. Então ele já descrevia aquelas siglas. Enfim, então eu já tenho os meus agentes. Eu já Uhum. tenho meus. Algo que eu mostrei no grupo que a gente tem lá, né? Sim. Eu criei um guia de remoção. Na verdade, com a inteligência artificial, eu preencho uma guia que manualmente eu levava 10 minutos para preencher na mão. Em 30 segundos, eu Tá resolvo pronto. minha vida. Mostrei pro outro plantonista, colega meu, cara, isso aqui é maravilhoso. E agiliza muito o nosso plantão, no caso, né? Imagine o que pode ser feito dentro dos processos médicos em si, né? Em geral. Eu queria que você contextualizasse para quem está ouvindo a gente, Hernando, a questão do mercado hoje que existe, que massacra tanto o médico na questão da inteligência artificial. Adquira isso, adquira esse software, adquira esse aplicativo, isso aqui vai te ajudar no plantão. É, me diz para mim aqui, que sou leiga, né? O que que eu tenho que tomar cuidado? Contextualizando um pouco desse mercado, como está, né? Em geral, a inteligência artificial está em alta. Então, a tendência é as pessoas querem vender soluções baseadas em inteligência artificial. Todo mundo está investindo nisso. Todo mundo precisa pegar uma fatia desse mercado. Só que o médico, ele naturalmente já é bem visado. Por quê? Dentre as profissões, os profissionais liberais, é aquele que sai da faculdade ganhando mais. Quando se trata de inteligência artificial, surgem muitos especialistas. Isso em qualquer coisa que está em alta. Todo mundo quer se tornar especialista, todo mundo quer falar que sabe de algo para tentar vender algo. Natural, todo mundo quer ganhar o seu pão de cada dia. Porém, necessita ética nesse mercado, ainda mais na parte de marketing digital. Enfim, dito isso, existem as empresas grandonas que vendem os softwares principais, né? A OpenAI, que tem o ChatGPT, o Google, que tem o Gemini, e tem várias outras aí, que vendem, digamos, uma base. Só que eles fornecem também o motor da maioria das soluções. Eu posso pegar o motor da inteligência artificial e criar um software que, por exemplo, um envelopado, né? Um envelopado dessa inteligência artificial que faz uma transcrição de consulta. Eu estou usando a tecnologia da OpenAI, mas estou vendendo isso. Ah, eu vou criar um gerador de carrossel, de mídia social. Enfim, são empacotadores. Só que se você ficar juntando ferramenta em ferramenta, você vai gastar seu dinheiro todinho, às vezes vai ficar muito disperso em relação à atenção, e o principal, você não entende a base. Você não consegue ser um bom médico se você não entender a base. Então eu vejo que as pessoas que se apegam demais às ferramentas, tem uma ferramenta nova da IA, lançou. Primeiro que você vai ficar com uma obesidade mental muito grande. É um excesso de informações, você fica ali saturado. Eu todo dia ferramenta nova. Hoje mesmo, hoje, literalmente hoje, o ChatGPT lançou o Image 1.0, que é o motor dele de geração de imagens. Sendo que há 2 dias atrás teve uma outra atualização do ChatGPT 5.2. E aí o outro, você não vai acompanhar isso. A gente não consegue acompanhar as nossas pesquisas, né? O- a publicação já Exatamente. estava difícil de acompanhar. Então, o volume de informação, a velocidade da informação é muito grande. Se você. Então, o que eu mais falo para os médicos prestarem atenção é: não se apegue à ferramenta. A ferramenta é, se apegue à base, ao fundamento. Entenda, não precisa se aprofundar. Nossa, eu vou saber agora o que é um LLM. Não, mas como é que funciona? Por que que é um modelo preditivo? O que que é um modelo preditivo? Ele está prevendo, ele não vai dar um resultado muito bom se a sua entrada não for boa. Não adianta ficar brigando com ele não é uma pessoa, ele é um modelo matemático. Então, vou fornecer um livro de 1.700 páginas aqui. Eu vou fornecer o tratado de emergência e vou pedir para ele resumir. Pelo amor de Deus. Aí, aí forçou a barra. Entender o que é uma janela de contexto, entender, as nuances de cada.
de cada chat, né? De cada Uhum. LLM. Poxa, eu gosto do chat GPT para isso. Ah, eu gosto do Gemini para isso. Como eu posso incluir isso no meu fluxo de trabalho? Sim, que acho que Não esse é o que preci- é você é o grande diferencial, né? Você faz isso no seu dia a dia, sente uma dificuldade, pega a base, vai lá, tenta solucionar. Exato, e eu assim, é, eu já testei várias ferramentas, já fiz várias coisas, mas eu sempre volto ao básico. Tá eu sempre Boa. no meu agentezinho do ChatGPT porque é fácil, é acessível, é mais prático. Então, não adianta ficar comprando ferramenta. Nossa, comprei um negócio aqui muito legal, não sei o quê. Vai ser aquele pico de dopamina. Ah, beleza, comprou. Aí você vai deixando de usar. Aí você pagou o negócio anual que você nem usa mais, Sim. entendeu? Toda novidade acaba trazendo isso, né? Então eu acho que esse é um alerta muito importante para os médicos. Se atenha às bases, utilize, mas alinhe também as expectativas. Busque colocar nos fluxos de trabalho. Entenda o seu fluxo de trabalho, É aí que entenda qual é o tá. gargalo. É aí que tá. É, É aí que tá. Você na sua mentoria, você não sente muito isso também? Que diversas vezes o primeiro trabalho é entender qual é o principal gargalo. Aonde que você perde mais tempo? É prescrevendo? É digitando os exames, por exemplo? Vamos pensar num consultório. Você não sente que a primeira coisa que o médico não tem consciência é do problema? Ele vai buscar, mas ele nem sabe o que ele está buscando? Você sente isso ou não? perfeito. Dentro da consultoria, geralmente eu trabalho no modelo de consultoria, dois encontros. Por quê? Eu percebi que há uma necessidade de um primeiro encontro para fazer o mapeamento dos processos. O mais importante não é a IA ou qual a IA a gente vai usar, mas é onde a gente vai aplicar ela e qual é o resultado que ela vai te dar, qual é o esperado. Então, tem gente, por exemplo, que eu atendo muito mais, faço as consultorias muito mais para médicos de consultório, Sim. poucos ainda generalistas ou que trabalham com plantões. Mas no consultório, a maioria da dor é treinamento de secretária, então, poxa, é sempre muito doloroso secretária, anotar exames e só que eles não sabem nem o processo, eles não têm um organograma, eles não sabem, ah, beleza, quais são as suas fontes de aquisição? Ah, beleza, é isso aqui. Como é que a gente usa IA nas suas fontes de aquisição? Ah, tem como Uhum. fazer um redator aqui? Ah, beleza, como é que a gente usa na secretária? Tem como ajudar. As secretárias já utilizam, por exemplo, ChatGPT, só que elas utilizam de forma errônea. Uhum. Elas Aí fica aquele texto meio ruim, fica aquela coisa grande e tudo. Se você cria um agente para ela utilizar, você É. reduz o escopo, deixa muito mais certinho, fica melhor. Homogêneo, né? Fica homogêneo, pode Exatamente. ser a fulana, o Beltrano usando, não tem problema, a linguagem vai ser a mesma, porque é esse agente, na verdade, né? Perfeito. Tanto que eu crio um time de agentes para a pessoa baseado na dor que ela está precisando. Tem uma colega que ela faz testes genéticos, né? Aham. E aí, o resultado do teste genético tem 114 páginas, o É, PDF. ou não, genético é Imagina ela complicado. fornecer, imagina ela fornecer isso para o paciente. Sim, Aí o que que a gente fez? Criei um agente, ele extrai as informações mais relevantes, o que deu alterado e tudo, ele resume de uma forma, automaticamente a gente copia, ele é jogado dentro de um PDF do papel timbrado, dá 2 a 3 folhas. top. Para o paciente é muito mais palatável. Ele tem Sim. acesso ao documento maior, mas ele tem uma preview, né, do Aham. documento em si. Eu acho que essas coisinhas são muito interessantes e tem o uso da IA com um pouquinho de automação, mas que é facilmente resolvido aí com alguns passos. Então, dentro desse escopo, né, eu acho que tem essas micro soluções. Entender o processo é de fato o mais importante, mais do que qualquer ferramenta aí que você comprar, que você adquirir. Acho que é esse o grande cerne do negócio. Muito bom. Concordo com você e você tá aqui para isso. Vamos para o conceito, então, para os fundamentos, diferenciar ferramenta de base. Explica para gente o que que é a base, LLM,
E as ferramentas, aplicativos que existem, as interfaces, conta um pouco pra gente da base que a gente vai usar nesse episódio de hoje, que você vai ensinar a gente a usar melhor o GPT, usar Gemini, Notebook LM, Open Evidence. Perfeito. Eu vou ser bem objetivo, vou utilizar algumas metáforas, vou ser bem Didático, por superficial, gentileza, exato. porque não Vou é ser a nossa bem praia. exatamente. E eu também não acho necessário para você conseguir pôr a mão naquilo. Tá, LLM, Large Language Models, de forma muito grosseira, é uma inteligência artificial, ou seja, um algoritmo matemático que consegue, entre aspas, entender o texto. Ele consegue, por probabilidade, entender qual é a próxima palavra baseado no que você escreve. Então, vou te dar um exemplo. Se eu falo para você, era uma vez reticências, existe várias probabilidades do que era uma vez. Você pode contar milhares de histórias. Agora, se eu falo para você, água mole, pedra dura, aí você completa a frase. Você já tem uma probabilidade maior de acertar aquilo. Agora, imagina, o algoritmo foi treinado com vários e vários artigos, várias palavras, e ele foi aos poucos, por cálculos matemáticos, entendendo que a próxima palavra talvez seja aquela ali. Só que ele ficou tão assertivo que eles foram moldando aquilo e se tornou o que de fato são as LLMs. Então, essa é uma explicação muito simples, só para ter em mente que é um algoritmo matemático. Não adianta ficar brigando com a IA. E ela sim tem alguns problemas de cálculo, assim como qualquer sim. outro programa. E a base é, são os grandes modelos de inteligência artificial. São o ChatGPT, o Gemini, tem o Claude, tem o Mixtral, enfim, existem vários modelos gigantescos Tá. treinados com esse tipo de inteligência artificial. Porém, eu gosto de me ater aos três principais: ChatGPT, Gemini e Claude. Eu hoje vou abordar esses dois: o Gemini e o ChatGPT. E sendo bem franco, se você só tiver o ChatGPT, tudo bem. Eu acho que já cumpre ali 90% do trabalho árduo. E as frustrações, tudo aquilo que você achar que, ele não está me respondendo bem. Não culpe o modelo, culpe você. Se ele não está te respondendo bem, o problema é você. O problema é a pecinha que está escrevendo no computador. O Exatamente, problema é exatamente. mais grave de solucionar, é mais difícil. Esse é um pouquinho mais complexo. Mas nesse sentido, então acho que se atendo a uma ferramenta, Tá. entendendo bem como funciona, você faz a maioria das coisas. Lógico, depende da finalidade, por exemplo, modelos de imagem. Agora, eu não consigo afirmar com certeza, mas o ChatGPT agora lançou a imagem 1.5. Ele está muito bom para imagem, mas eu prefiro o Gemini ainda para alguns trabalhos, por exemplo, de resumo de artigos, criação de materiais, eu gosto do Notebook LM. Então, são Uhum. preferências pessoais, cada um vai desenvolvendo a sua forma de trabalho. Isso só usando para saber. Não tem jeito. Exato. Eu, Eu só eu destacando mostrei que para uma. Fala, pode falar. Você Não, mostrou? eu mostrei o Notebook LM para uma residente de rádio. Ela tinha um problema, porque ela estava dando plantão, é, e a rotina estava muito apertada ali no R2, e ela não estava dando conta dos rounds científicos, ela não estava conseguindo aprender, não estava, ela se matava e se martirizava muito por isso. Aí eu mostrei o notebook LM, ela não conhecia. Nossa, ela já chega nas discussões muito mais preparada, e ela e o senso de autocompetência dela, de, poxa, estou conseguindo dar conta, melhorou muito o desempenho dela na residência. Uma coisa simples, entendeu? Uma coisa simples, descobriu uma ferramenta, utilizou, achou uma forma de utilizar, ela participa muito mais ativamente, mesmo com a carga horária mais aumentada. Enfim, esse foi algo muito relevante que ela veio me agradecer depois, que impactou bastante na vida dela, né? Eu me lembro, Hernando, quando eu era R5, R6, isso. R6. E o pessoal fala assim, ah, é fellow do segundo ano de Eco. Não, 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 não. Sexto ano, faço questão de frisar. Eu e o Zé, a gente tinha que apresentar as aulas de segunda-feira. Eu aprendi horrores a apresentar, a fazer aula.
Mas naquela época a gente ainda não tinha o GPT e Hernando era muito sofrido. Porque a gente tinha que, de fato, ler o artigo, resumir, entender, criar a apresentação. Era, era um trabalho, assim, muito grande e quinzenal. Então, muito da minha energia poderia ser poupada, como você comentou com a colega que você mostrou, o notebook LM, até porque você vai fazer uma aula, você não vai ler um artigo, você tem que colocar, às vezes, 20 artigos para embasar aquela aula. E, poxa, demorava 15 dias, era o tempo de eu preparar a aula, acabar, apresentar, já era o tempo de eu começar a próxima, porque ia demorar mais 15 dias, ia chegar na minha vez de novo. Então, aprendi muito, etc., mas não precisava ser tão sangrento assim, poderia ter sido mais suave. E aí que tá Exatamente. a inteligência artificial para te auxiliar nisso, mas precisa entender o que cada base como essa vai te dar, né, Hernando? Então, o GPT, o notebook, eu quero que você fale sobre eles, mas uma outra coisa que eu quero te perguntar é qual é a diferença, por exemplo, entre um prompt e um agente? Você já falou, treinei meu agente, eu tenho vários agentes, ai, que sonho! Os agentes, então, são vários Hernandos. Como é quais são as diferenças exatamente para quem está nos ouvindo agora? De forma muito direta também, o prompt é basicamente a pergunta: o que que você vai mandar para o modelo de inteligência artificial? Agora, o que diferencia você mandar diretamente num chat e mandar diretamente no agente? O chat, ele já tem prompts internos, ou seja, instruções internas. Prompt seria uma instrução, né? Uma instrução, uma pergunta. Ele tem instruções internas dele, o modelo grande, o ChatGPT, por exemplo. O GPT, na verdade. E aí você manda o prompt perguntando alguma coisa. Ele vai buscar ali, fazer os cálculos matemáticos, baseado naquele prompt interno e no treinamento dele, correto? Um agente, você consegue ser mais previsível na resposta que ele vai te dar. Você literalmente treina ele. Considere que o ChatGPT, o GPT diretamente ou outro modelo grande, ele é um generalista. Se alguém me perguntar alguma coisa de cardiologia, eu posso responder de forma ok. Mas se eu tenho uma especialista que já passou anos estudando isso, e você já tem instruções internas muito mais precisas. Ele faz a mesma pergunta, a resposta vai ser completamente diferente. Então, de forma bem clara, o GPT ele é o generalista, o modelo maior, e se você treina um agente, você treina um especialista. As respostas são muito mais previsíveis e muito mais confiáveis, baseado no treinamento. Digo isso de forma tão relevante que, se você faz o mesmo prompt e fica repetindo. Eu tenho que instruir toda vez a mesma coisa, tem que ficar repetindo. Tem que fazer um prompt gigantesco e manda no chat geral. Poxa, mas toda vez você vai ficar mandando aquele prompt gigantesco? Não precisa. É o que a gente vai mostrar, inclusive, na parte da mão na massa, né? Então, Boa. acho que isso é bem relevante e acho que é um divisor de águas para qualquer médico. É. E não é tão complexo de criar. Não. Com a sua ajuda, não. Com a sua ajuda, não é. Porque até o nosso treinamento, naquele dia, eu sabia que eu tinha que criar um agente. Mas eu, tipo assim, vinha uma tela azul na minha cabeça. Como criar um agente, sabe? Era E tudo muito novo, ainda era mato. era mato. É, hum, Hernando, você falou muito bem. Eu acho que o médico ele tem que entender que ele não vai chegar no aplicativo dele lá daí do ChatGPT, por exemplo, vai jogar qualquer pergunta e ele vai ter uma excelente resposta. Ele vai ter que criar um agente, treinar esse agente, ver se esse agente está calibrado na temperatura. Ele pode colocar, ele vai ter que pesquisar, por exemplo, vamos dizer, a gente vai criar um agente de avaliação pré-operatória para o consultório. Você vai imputar lá as diretrizes recentes de perioperatório da SBC, você vai colocar alguma diretriz específica da parte cirúrgica, pensando no que você mais atende, se é cirurgia plástica, se é cirurgia do aparelho digestivo, por exemplo, são muito comuns, né? Mas o médico ele tem que entender que para ele ter o benefício da IA, ele vai ter o ônus de aprender e de
imputar, treinar o seu GPT, o seu agente. Então, tem um, vou ter um agente para o pré-op de consultório. Vou ter um agente para prescrever a atividade física. Então, eu vou criar um agente para colocar os dados do teste cardiopulmonar e vou imputar os dados lá, a idade do paciente, se ele tem alguma comorbidade, qual é o objetivo do exercício e os dados do cardiopulmonar. Pronto, esse agente vai me dar a zona de treinamento, vamos colocar aí também o esporte que ele faz, vamos supor que ele é um corredor. Então, pronto, esse agente vai, mas aí você vai ter vários agentes, né? Trabalhoso. É, em relação dependendo de fato do, do projeto ou do processo a ser resolvido, de fato pode ser necessário colocar vários agentes, mas a gente pode colocar algumas técnicas para que o agente trabalhe em passo a passo. Tá, É, lógico, quanto maior o contexto, né, quanto mais instruções você dá, maior aumenta ali o escopo dele de calcular e a tendência a alucinações, etc. Mas assim, às vezes você pode fazer um resumo de algum conteúdo dentro do notebook LM e jogar como base de instrução interna no aí. agente. Beleza. E tem uma coisa que eu acho muito relevante. É, mesmo que você tenha a mesma especialidade, mas o simples fato de você ter uma forma diferente de trabalho, fulaninho tem outra forma e tudo, sempre vai necessitar de algo um pouco mais personalizado. O que eu vejo muito é as pessoas tentando encaixar o seu trabalho dentro de uma ferramenta. Isso é horrível. E não utilizando o contrário. A Sim, ferramenta serve para otimizar o trabalho que você sabe que funciona, que você criou e que foi você que desenvolveu, de certa forma, sim, né? A sua forma de trabalhar. Minha cabeça funciona de um jeito. A sua funciona de outra. sim. Então, a IA veio para ajudar nessa personalização, entendeu? Muito Até bom. criação de programinhas mesmo. Eu nem programei as coisas e eu consigo fazer as coisas, entendeu? Sim. É bizarro o nível que a gente chegou de alcance. Ô, Hernando, explica para os nossos ouvintes a diferença principal entre o GPT, o Gemini, o Claude, só para as pessoas entenderem um pouco mais a fundo, porque às vezes as pessoas pensam que são times de futebol, tipo, Corinthians e Palmeiras, é tipo preferência, mas não é, existem nuances que você pode utilizar, que são mais interessantes em uma delas, explica. Olha, cada modelo tem a sua forma de treinamento, né? Tem algumas. Eu fiz recentemente um treinamento do Google, né? Tá. Um treinamento que ele mostrava as bases de como foi treinado, como foi estruturado o modelo. Então, a forma como ele pensa, né? Os modelos thinking, né? Eles organizam primeiro o seu prompt para te dar uma resposta, que era um dos principais queixas, né? De o pessoal perguntava e ele já respondia rápido, ele não analisava o contexto adequadamente aí. Enfim, aí eles foram estruturando formas diferentes de, de entregar, né, um resultado. Então, o GPT foi um dos pioneiros ali em relação a isso, mas chegou o Google Gemini, ele iniciou com o nome Bard, Tá. porém foi um fracasso, ele não foi muito bom. Só que o Gemini começou a se aproximar. Ele é muito melhor para a parte de contexto. Então, você tem textos grandes, janela de contexto de até 1 milhão, a gente consegue mais no Gemini. E o contexto, ele é medido por tokens. Tokens não são necessariamente palavras, são uma forma de quantizar ali caracteres para que o algoritmo entenda. O token é como se fosse alguns pedaços de palavras. É difícil, tanto que você pode, com 1 milhão de tokens, você tem, nossa, eu nem, não sei nem exatamente, mas muita página, muito contexto. Mas Tá. lembrando, quanto mais contexto, maior a chance de alucinação. Enfim, Gemini eu gosto muito para essa parte de janela de contexto, quando você tem muitos conteúdos que você precisa concatenar, enfim. O Gemini, ele é o famoso, o Gemini não, o GPT, ele é o famoso pau para toda obra. Ele funciona muito bem, tem uma janela de contexto um pouco mais reduzida, mas a facilidade que ele tem de aplicativo, essa questão de gerenciamento dos agentes, a interface se torna mais amigável. Então, no dia a dia ali, fica um pouco mais fácil de utilizar ele. É um modelo que, minha utilização,
ele acaba sendo ele é muito mais caracterizado como IA. Sabe aquela coisa, vou escrever com o ChatGPT. Você Uhum. vê que é aquela coisa de IA. É um pouco de feeling também, né? Sim. E o Cloud, ele é o rei da codificação. Ele é muito bom para código. Ele até escreve muito bem. Ele é um pouco mais objetivo, um pouco mais conciso em algumas coisas. Mas eu ainda não utilizo ele muito no dia a dia para chat. Eu utilizo ele mais para codificar. Eu utilizo ele para criar soluções. Tá, que aí a Ele é sua muito bom para praia não isso. é com a gente. Mas assim, exatamente, essa parte de codificação. Mas é um modelo legal. É um modelo Tá. legal de utilizar. Mas se for para pagar a assinatura, eu pagaria do Gemini e do GPT. Pô, Acabou. beleza. De resto, tem aí adapta, essas coisas. Não, não, não vale a pena. Eles Precisa. são empacotadores, digamos assim, da tecnologia, O né? melhor é Então, aprender não, a usar, então, o GPT e o Gemini. Aprendendo a usar eles bem, você tá você com meio faz. caminho dado. O mundo Exatamente. é seu. Eu Não que, é? eu que trabalho com isso, não adianta ficar inventando modinha com ferramenta. Não Isso sei o aí, quê. gente, é um ponto Existem. alto. Não, agora sim, existem algumas coisas que a gente não faz com essa ferramenta, que são integrações, por exemplo, com o WhatsApp. Entrou aí uma onda de agentes de IA no WhatsApp. Tudo bem, tem uma aplicação legal, mas na prática dá muita dor de cabeça, porque cada médico tem sua forma de trabalho, é isso, e paciente, não sei o quê, não sei o quê. O que a gente pode fazer é criar aplicações com IA para os pacientes, igual eu tenho. Não sei se eu mostrei lá do registro lá dos pacientes, né, de registro alimentar, tipo um diário Sim, alimentar. Até eu utilizo para mim. Eu fiz para um sim, médico e eu utilizo como se fosse paciente dele. É um cardiologista, inclusive, também. sim, E aí, e aí eu utilizo porque ele me dá os macronutrientes, tira a foto, ele fala o que tem. Enfim, essa é uma aplicação de IA que foi para o WhatsApp, que infelizmente essas ferramentas não vai dar acesso, mas que é algo que é sim. factível, é algo interessante de fazer, né? Legal. É bem legal essa parte também. Mas para quem está começando e está usando, precisa usar o GPT para discutir caso, para fazer, estudar, né, ler artigo, estudar, e até criar imagens, eu acho que essas duas ferramentas aí vão cobrir grande parte das coisas, né? Exatamente. Toda hora Cobre muito. eu vejo no Instagram, né? Às vezes eu salvo para olhar e tal. Muitas coisas que existem é como você falou, é uma desinformação de tanta coisa que tem e você acaba não entendendo nenhuma delas de maneira profunda. Então, estudar essas duas já é de bom tamanho. Vamos para a Muito ruído, parte. né? Hã? Muito É ruído. muito ruído. Muito ruído. Tá? Vamos para a parte prática, Hernando. A gente separou aqui num tópico 3 aplicação clínica, eficiência e fluxo de trabalho. Como que você vê hoje a aplicação no nosso fluxo hoje? Você que faz essa ponte como ninguém entre a tecnologia e o médico, né? Você já citou alguns exemplos. Então, documentos que são preenchidos de maneira rápida no hospital, atalhos no teclado, transcrição de consulta. Como é que você vê a IA na prática do médico mesmo ali? Perfeito. Quer que eu já vou compartilhando, já mostrando alguma coisa? O que Isso. você acha? Sim, Pronto. acho que sim. Pronto, que aí eu já mostro aqui algumas coisas que a gente já. Colocar aqui. Beleza. Aqui é a Bia do Gemini, deixa eu trocar aqui, senão ele fica aparecendo na Para os minha tela nossos aqui. ouvintes, esse é um episódio que vale muito a pena ver realmente daqui para frente. O Hernando vai realmente compartilhar a tela e mostrar onde que você deve clicar, como que ele faz. É mão na massa mesmo. Que é o meu prontuário mesmo. Então, eu escrevo o prontuário com inteligência artificial, que eu uso o meu agentezinho aqui, que ele. Nossa, isso aqui é o que eu mais uso com força aqui, porque me Mas ajuda como que muito. você, por exemplo, consegue, você usa isso no seu celular ou você usa no computador do plantão do hospital? Eu uso no computador do plantão, mas quando eu quero falar, eu coloco no computador do hospital. Porque o que acontece? Muitas vezes chega um paciente e eu vou anotando algumas coisas sobre ele, e às vezes eu já vou anotando na janela do chat. Ah, tá. Porque, entendeu?
Aí eu já vou anotando. Então, vou ali anotando, ele fala alguma coisa, ou então eu entrevisto ele, examino tudo bonitinho. Saiu do leito, eu já mando um áudio, ele já me dá isso aqui, eu abro a tela do chat GPT e ele já me dá o prontuário escrito. Vou dar um exemplo de como Tá, eu dá um faria, exemplo. né? Uhum. Peguei aqui, abri o chat GPT no celular, né? Tá, Acessei o meu agente por lá. Então, vou acessar aqui o meu erreta. E aqui a gente tem um histórico de chats, né? sim, Tem aqui, ó, apresentação do podcast e tal, aquilo que eu fiz, né? sim, Análise padrão e tal. Enfim, aí eu venho aqui em, vou colocar para tá, falar, pra né? Então vou falar gravar. aqui. Paciente, 25 anos, deu entrada aqui no PS, trazido pela ambulância do SAMU 92, com relato de TCE devido a acidente moto-carro. No momento, apresenta escoriações, Glasgow 15, sem alterações neurológicas, exame físico apenas superficial, assim, sem alterações significativas. Solicito ali analgesia simples. Dá um exemplo aqui bem esdrúxulo. Tá, Ó, ele tá escrevendo para mim, já no tá, modelo que eu uhum, solicitei. Isso aqui eu treinei ele para escrever nesse modelo. tá, Ó, o que que ele fez? Eu dou uma atualizada aqui, sim, ele já vem para mim, aqui ó, prontuário paciente inicial. Existem uhum, alguns errinhos factuais, porque eu tô aqui com o sim, ventilador do lado, ele não detectou muito bem, mas por exemplo, ó, tá. ele já vem, paciente, ele já me entrega nesse Markdown, porque eu copio o É, código rapidinho aqui e já colo, né? isso é Deixa muito eu ver legal aqui. que você mudou minha vida quando eu aprendi a fazer isso. Colocar Nossa, nesse é. markdown. Olha lá como saiu, ó, de fato. Tá vendo? Então Sim, ele vem aqui, ó. Então já vem, ó. Paciente masculina, PS trazido por é. ambulância após Não, acidente não de tem motocarro. como isso ser mais rápido do que, tipo, não tem como você ser rápido escrevendo, ser mais rápido do que isso que acabou de acontecer. Tipo, não tem como. Não tem. Mesmo que você pegue sua colinha, você vai ter que ficar modificando manualmente aqui e Sim, pode passar batido alguma coisa. pode. Lógico que nas instruções internas eu não dou sugestões. Aham. Eu falo para ele não dar sugestões. E se não informar, ele Ah, aqui, ó, sem informações de comorbidade até o boa. momento. Ele não alucina porque você Entendeu? orientou ele. Ele não No que você alucina. não tem informação, não escreva nada. Não é para supor, Não é para exatamente. supor. Então, Ótimo. ó, eu falei que o exame físico estava normal. Então ele me deu, Uhum. ó. Ele me deu exame físico normal. Sim. Não realizados até o momento. TC, a hipótese eu pedi para de fato ele organizar certinho, né? TCE Aham. leve, politrauma, secundário, acidente moto-carro. Analgesia simples, Analgesia simples, observação. observação, reavaliação. Você viu Acabou. Muito que bom. básico? Não, muito Só que assim, rápido. imagina aquele idoso repleto de medicação. O que que eu faço? Eu tiro a foto da receitinha que ele tá, tiro a foto. Falo pra ele o que que aconteceu, tal, tal, tal. Tiro a foto dos exames. Acabou, ele organiza tudo. Não, Tudo. gente, é muito bom. Agora eu quero, você vai Ó, ter que ensinar a gente a criar um agente. vamos, vamos fazer. E só para acrescentar, olha que interessante. Vou pegar um arquivo aqui. Vou colocar um arquivo. Deixa eu ver. Documentos. Essa aqui. Vou colocar uns exames aqui. Nesse Então, caso, eu dou a instrução em linha única. Escreva. O resultado dos exames em linha única. Eu coloco para escrever em linha única porque dessa forma ele faz abreviada, porque ele pode fazer também sim, em forma de enorme, né? parágrafo. Uhum. É. Você vê que eu escrevo tudo errado mesmo. Não tem, eu Mas também. olha Ele lá. escreve, ele entende a Olha, gente. Esse é o olha, melhor. olha que interessante. Gente, vocês já faziam isso? Isso aqui Não tem economiza um como ser mais tempo rápido do que. monstruoso, É. monstruoso, monstruoso, assim, bizarro, entendeu? Mas isso é o seu É, agente que faz. Tipo, se é o você agente. jogar no GPT comum, num chat qualquer, será que ele descreveria bonitinho assim? HB, HT, leucócitos. Olha, ele não vai, porque eu botei algumas terminologias, né, específicas. Sim, Vou colocar aqui, ó, vou abrir um novo chat. Vou colocar aqui no temporário, porque o temporário ele tira um sim. pouco da janela de contexto, né? Tá.
colocar aqui temporário. É, ele não usa a memória, tá vendo? Então é Aham, um dos fatores também, né? Porque ele vai aprendendo sobre você e isso pode enviesar algumas respostas. certo. Que nem eu faço conteúdo para um. Eu faço produção de conteúdo para um médico que é cirurgião bariátrico. Então eu Tá. utilizo muito ChatGPT para algumas coisas. Aí eu fui falar da apresentação aqui, ele achou que eu era cirurgião bariátrico. Eu falei, Ah, não, eu não sou cirurgião, é porque eu falo muito sobre isso, né? Lá com sim. ele. Então, beleza. Vou fazer aqui a mesma coisa, mandar os exames. Ó, vou só dar o mesmo comando. Descreva Isso. esses exames em linha única. Falei o mesmo comando com Vamos o ver. mesmo chat. Vamos ver. Olha como é que muda completamente. É, porque o outro tava muito bonitinho, tava tipo perfeito para é um Ele não médico que sabe o que é escreveu. para fazer. Ele não sabe o que é para fazer. Ele Ele literalmente não sabe. descreveu os exames. Eu vou fazer aqui, ó. Quero que você organize eles em linha única. Ele até Melhorou um razoavelmente, pouco. mas aquele formatinho Não, que é aquele muito lá melhor de tava a gente visualizar. perfeito. Mas assim, melhorou um Descrever. pouquinho. É, É, melhorou, melhorou. Mas você boa, pede ali para organizar. Você pede para organizar no seu formato, entendeu? boa. É, É como bem. que você ensina, Hernando, de maneira prática, essa criação de um agente? O colega está ouvindo a gente, quer colocar a mão na massa. Vamos pensar nesse auxílio para escrever no prontuário, que eu já acho bem legal. Acho que é útil para grande, sei lá, todo mundo é útil isso aí. Como que você, onde que ele vai? É no GPT? Onde que ele vai para criar um agente? Ensina o povo aí. Ó, primeira coisa, para você conseguir criar o agente GPT, você precisa ter uma assinatura. Fato. E tem que ser a assinatura de R$ 96 por mês. Mas Uhum. em visto do que ele te poupa de tempo, te dá de Nossa. auxílio, eu acho que Vale muito. é assim, Que eles vale não muito a pena, aumentem, entendeu? mas vale a pena. Não, dificilmente eles vão aumentar, dificilmente eles vão aumentar, mas Ufa! assim, é, mas geralmente é isso. A dica é assinem pelo celular, né, e usem o mesmo e-mail. Porque se você usar aqui pelo ChatGPT mesmo, ele acaba cobrando em dólar. E aí acaba sendo mais Variando. custoso, tem o IOF, tal, tal, tal. Enfim, aqui na barra lateral, a gente tem a parte aqui, ó, novo chat, buscar em chats, a imagem, codecs, explorar. E aqui, provavelmente, é na parte de GPTs, tá vendo? E Isso, é aqui o provavelmente GPT. não vai ter isso tudo. É Não vai não. ter isso tudo. Deixa eu Porque isso pegar aqui de eu uma criei pessoa para vários comum. médicos. Não tem. No chat, ou no celular, ainda menos. No Sim. chat. Ah, eles tiraram, inclusive, eles atualizaram. Eles colocaram É, no, só GPTs aqui, ó. no meu Tem um é nomezinho GPT. GPTs. Aí quando eu entro tem SciSpace, Women's Call É, Diagrams, que a gente colocou da outra vez, né? O é. Canva. Botei E aí vários alguns aqui. agentes que eu criei. Mas se a pessoa não tem essa função, se ela nunca fez nada nessa parte, não vai ter só os GPTs ali. Isso aí. Então ela vai nesse lugar. Perfeito. Vai ali. Ó, vai em explorar na parte dos GPTs. Lá em cima vai ter meus GPTs e vai ter criar. Clica em criar. Na parte de criar, tem uma parte aqui que é criar e configurar. Nunca utilize essa parte criar. É muito ruim. Não sei por que eles colocam isso aqui. E tem a parte de configurar. Na configuração, você pode colocar uma imagem no seu GPT, pode dar um nome a ele, vou colocar aqui, ó, prontuário, por exemplo. E aqui vem na parte de instruções. A parte de instruções, ela consegue ser um pouquinho mais complexa, mas aos poucos você vai testando e aprendendo. Você pode falar assim, ó. é, eu gosto de utilizar o framework, né, para nortear os meus prompts internos aqui, chamado Cofre. O que é o cofre, né? Contexto, objetivo, não está escrito em pedra isso aqui. Pode utilizar a fórmula que quiser. Eu gosto de utilizar essa forma porque me norteia na hora de escrever. Função ou funções, resposta e exemplo. São
coisas que a gente precisa. Existem algumas formas de marcação visual, a gente pode colocar um hashtagzinho aqui para deixar organizado e ele entende melhor essa organização visual, assim como a gente faz no nosso prontuário, né? É, E aí você pode escrever aqui, contexto. Você receberá informações sobre o caso clínico, paciente ou prontuário e sua e deverá organizar. Pode ser um tanto redundante, repetitivo, o objetivo é organizar o prontuário. Estou fazendo de uma forma bem simples, lógico que você vai elaborando um pouco melhor isso. Função: recebe informações clínicas e organiza seguindo o modelo abaixo. Você pode dar um modelo para ele. Boa. Então, vou colocar aqui, ó, dois hashtags só para aprofundar, digamos, o nível. Modelo. Colocar aqui, ó, HD. Posso botar entre chaves aqui, ó, hipótese diagnóstica. Fecho. E conduta. Conduta. Tipo, explicando o que que vai caber ali. Beleza, nem coloquei aqui, ó. Resumo. Deixa eu colocar aqui, ó. QP. Queixa principal resumida. E resposta seria uma resposta esperada, né? Você pode botar uma como você quer que responda, né? Responda exatamente o modelo sem mais texto. E exemplo, não vou deixar vazio porque eu não tenho nenhum exemplo. Cria um prompt muito simples aqui, mas lógico que Sim. você, dependendo das coisas, você vai organizando. Quebra-gelo nada mais é do que uma forma de iniciar o chat. Se você observar aqui, ó, se eu escrevo qualquer coisa aqui, ele aparece uma espécie de botão. Mas aqui, confesso que não é tão útil, não. Pode Ah, deixar aqui vazio. Conhecimento. Aqui você pode fazer upload de PDF, de Markdown, de texto. Mas lembre-se, se você faz um upload de algo muito complexo, muito grande, a tendência é que ele alucine mais ou que ele não responda adequadamente. O ah, que que eu sugiro? Tratar esses dados. Se você tem um conhecimento específico, você consegue escrever um documento sobre, que seja um seu resumo, com certeza vai ser melhor do que mandar o documento na íntegra, ainda mais se ele tiver imagens, tiver muita coisa. Modelo recomendado, no momento o mais recente é o 5.2, eu estou gostando dele. E ah. alguns recursos aqui importantes. Busca na web, lousa, geração de imagens, só se você realmente for utilizar. No meu caso, não vou utilizar O nenhum desses, prontuário não precisa realmente, é as não informações que a precisa. gente tem que dar para ele. A única coisa que vai precisar de fato é o intérprete de código e análise de dados, porque ele é de fato que vai ler o PDF. Para que ele leia o PDF, para que ele consiga extrair as informações, ele precisa disso. Eu venho aqui e clico em criar. Vou colocar apenas para mim, porque coisas de saúde ele não deixa criar para publicar, Aham. para compartilhar com pessoas. Vou pegar o mesmo caso clínico lá e vou ver esse GPT que eu acabei de criar. Tá ali, prontuário. Vou colar, só colei. Ele colocou aqui como paste. Colei. Ele pegou, tá lendo o documento ali. Olha lá, naquele modelinho que eu mandei. Sim. Olha que interessante. Se fosse um modelo mais robusto, se fosse melhor, se eu colocasse aquela instrução, coloque dentro de um bloco de código, aí Sim. fica bem legal. Você Que aquilo facilita escreve. copiar. Como que você escreve, então? Escreva dentro de um bloco de código. Tipo assim, ó. Tá. Coloque dentro de um bloco de código. Bloco Por de quê? código. Isso é só uma marcação visual para que facilite a. Olha lá, ele coloca ali, ó. Você vem aqui nessa, tem essa opçãozinha de copiar. Sim. Aí fica bem legal. Já Mais fica certinho, fácil. tá vendo? Bem mais fácil. O que Copiei. você. Porque muitas vezes vem um texto muito grande. Aí Aham. você, se você copia aqui, ele vem todo o texto. Aí você tem que limpar ele. Aí nesse caso aqui já vem certinho, entendeu? E Olha. aí existem várias aplicações de agente, né? Tem agentes de anamnese, né? Desse tipo de prontuário. Ó, tem a questão, o geneticista que eu falei, né? Tem a parte de criação de conteúdo, documentação. Muitas vezes a pessoa precisa organizar melhor ali.
tem de slides, tem a parte de mentor, né? Tipo assim, um mentor, a pessoa treina como se fosse um especialista na área que ela quer ser. E ela bota os Ah, documentos e vai discutindo sobre. muito Nossa, tem bom. uma porrada de coisas, venda, secretária, gestão. Eu Então, acho que eu é convido um muito legal. colega, né, Hernando, que está ouvindo a gente. Eu tenho certeza que 70% nunca criou o seu próprio agente. Então, até eu convido para fazer esse exercício, por exemplo, para fazer esse de preenchimento de prontuário, organização de dados e tal. Que perca ali um tempo dando essa orientação. Vocês perceberam que a diferença entre o modelo que a gente fez aqui juntos, mais simples, como ficou ficou mais simples também o que ele entregou, e a diferença do Hernando, que já está mais robusto, que com certeza ele demandou tempo ali colocando as instruções. Eu lembro que você da outra vez comentou com a gente que dava para, por exemplo, pegar essas próprias orientações do GPT e do Gemini para colocar lá no agente, na descrição do agente, né, Hernando? Exatamente. Você pode usar a inteligência artificial para te ajudar a Pra... criar o prompt do agente, até Exato. ficar do jeito que você quer. Até ficar do jeito que você quer. Esse eu acho que é o ponto alto desse episódio, é o colega entender que ele vai ter que sentar a bundinha e trabalhar na resposta que ele mais deseja. Então, escolhe uma dor. É preenchimento de prontuário no seu consultório? Faz um agente para isso. Pensa nas suas dores, né, Hernando? Faz um fluxograma do seu trabalho, você recebe os exames por onde? Por e-mail? E desse e-mail, quem baixa, quem que põe, como é que é você mesmo, tá? Beleza. Como é que você pode automatizar isso, fazer isso de uma maneira mais rápida, menos manual? E aí cria o seu agente para te auxiliar, né? Às vezes numa pré-consulta, e aí já te auxilia para uma consulta mais direcionada. E depois para o preenchimento também, né, Hernando? Perfeito, perfeito. Então, acho que esse é o primeiro passo. Assim, existem várias outras ferramentas que a gente pode ir incorporando, mas que eu falo que são aquelas perfumarias, né? Aos poucos você, pelo menos criando um agente, você vai ter uma noção muito boa do que dá para fazer. Porém, tem aquelas outras tecnologias, né? O Gemini, ele tem algo semelhante ao GPT, que é o Gem, que são esses gems aqui. Por que que eu Mostra utilizo pra muito o gente. Eu, Gemini? eu tenho uso Aqui, pouco ó. Gemini. Ele tem a mesma mecânica do Tô ChatGPT, vendo, um pouco legal. diferente na interface. Porém, ele tem os gems. Você clica aqui no gem e aí você. Inclusive, ele tem ali outra forma de criar. Enfim, você tem os gems que você cria aqui um novo gem. Você vai ver que tem uma coisa muito similar, só que um pouco mais intuitivo, né? Nome, você dá um nome aqui, instruções e você bota o conhecimento e bota ali ele para trabalhar. Eu ainda utilizo muito mais o ChatGPT porque eu percebi que ele tem uma assertividade maior para o que eu quero. A forma como ele escreve é melhor para o que eu quero. Mas Sim. existem alguns gems, por exemplo, para a parte de marketing, que eu prefiro o Gemini. São preferências pessoais aí, de fato, tem isso mesmo. Tem um pouco Tá. de preferência pessoal nesse fato. Porém, aqui vem um negócio muito legal, que lançou, né, o GPT. Ele vem com o modelo de imagem incorporado, que eu acho muito legal. Peguei aqui o exemplo de uma aula. Olha que interessante. Eu peguei essa imagem, deixa eu ver se ele abre aqui. Essa imagem, certo? Olha esse quadro, tá vendo? Pedi ali com alguns prompts, descreva a foto e tal, quero que você mantenha a estrutura, e ele meio que pedi para ele gerar o prompt ultra realista ali, ó, de lhe aproximar. Ele literalmente pegou aquele quadro todo bagunçado, nem tá no mesmo ângulo, botou ipsilater aqui, ó. Aí eu pedi, ó, quero um front view. Olha o que que ele fez, ele botou num quadro branco de frente, sem mudar a estrutura. Peguei, mudei ele, ó. Redistribuo o conteúdo para ficar mais organizado e alinho. Ele, ó, melhorou a estrutura. Esse é o novo, né? A É, atualização, né? é. E aí eu pedi para ele aproveite todo, tal, tal, tal. Aí no final eu pedi para ele simplificar. Olha o que que ele fez. Não, Ficou maravilhoso. muito melhor, Isso vai muito entendeu? melhor no Gemini, né, Hernando? No No Gemini. GPT, nossa, a gente passa uma raiva de vez em quando, eu e a galera Passa. do clube. Olha esse, olha que interessante esse aqui que eu fiz para testar.
Queria uma foto profissional com um terno estilo fotográfico estúdio na proporção de alta qualidade. Peguei uma foto minha. Deixa eu ver. Olha esse cara! Eu nunca tirei essa foto. Nunca tirei essa Muito foto. bom. E Nunca parece tiraria. você mesmo, não é uma coisa que, tipo, Exato. ai, claramente aí, tipo, o seu rosto é o mesmo. Exato. Exatamente. E a Muito tendência bom. é que eu fiz um prompt muito simples. Dá Tá, para melhorar isso aqui ainda. sim. Enfim, é só para mostrar os Gemini é muito potenciais. bom, então. Alterações mínimas. O Notebook LM, por exemplo, me gerou essa imagem. Isso aqui Tá. baseado em Hum. vários artigos. Só que Aham. observe que ele perdeu a precisão em algumas partes aqui de texto. Tá aqui, Uhum. doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Eu pedi, ó, corrija os textos dos quatro cavaleiros. E ele Uhum. corrigiu exatamente O os que você pediu? textos. Exatamente. E não modificou mais nada da imagem. E essa É, imagem foi gerada totalmente a partir de inteligência artificial com o Notebook top. LM. Mostra pra gente, você falou dele, vamos falar dele. Eu acho que das ferramentas para estudar. Você já tem o artigo, você não está procurando o artigo, você já tem. Você concorda ou discorda de mim que o Notebook LM é uma das ferramentas mais úteis? Com certeza, disparado, assim, uma das melhores para você interagir, porque você tem um controle e tem alguns recursos muito legais, especificamente dele, que é você meio que gerenciar o contexto. Qual o problema? Se você joga no ChatGPT total, mesmo que você jogue nos agentes, você tem várias conversas dispersas. Você não fica interagindo com o mesmo material várias vezes. E chega um momento que estoura a janela de contexto, né? Ou seja, você falou tanto sobre uma coisa que ele pode ir alucinando. No notebook, você cria um ambiente reservado para aquele tema ou para aquele tipo de artigo. Então, eu venho aqui em criar um novo notebook, é literalmente um caderno nichado para alguma coisa. Ele já tem um recurso bem interessante. Eu ainda não utilizei para artigos, confesso, mas ele tem Tá. um artigo de pesquisa na web. Então, ele pode pesquisar na web, fazer um deep research e você fala, pesquise artigos científicos sobre tal coisa ou pesquise sobre tal tema. Ele Tá. automaticamente vai pegar as fontes e vai trazer aqui para você. Você pode enviar arquivos, você pode pegar sites de blogs ou vídeos no YouTube e ele automaticamente detecta toda a transcrição do YouTube e utiliza como referência. É, isso é Pode muito bom. pegar arquivos no Drive, pode pegar um texto copiado. Então, ele digere todo aquele conteúdo, todas aquelas informações e te ajuda a interagir com tudo aquilo, né? E para dar um exemplo aqui, eu criei ele e tudo, mas vou pegar um já pronto aqui, que foi isso aqui que eu dei de exemplo. Eu peguei o site, né? Eu peguei um site do Peter Attia, que Ai, ele adoro o Peter peguei Attia. é, O do ele Outlive, né? O escritor de isso. Outlive, um médico Ex- interessante. exatamente. Eu peguei do site dele, uma questão dos podcasts lá, coloquei só o link do artigo, nem precisei copiar e colar, e peguei um vídeo dele falando sobre isso, tá vendo? Talks on Google, com uma palestra que ele deu no Google. Beleza. Ele automaticamente, toda vez que você clicar a fonte, ele já te dá um guia da fonte e te dá alguns temas que foram discutidos. Então é muito legal para você fazer uma prévia de alguns artigos, você ver o que que foi discutido, ele te dá um resumo muito legal. E agora vem a parte muito interessante que é, você pode selecionar ou não, interagir com um só, interagir com todos, interagir só com os três, mas a parte mais legal, disparado, é a parte do estúdio. É onde você pode criar um resumo de áudio, um resumo de vídeo, um mapa mental, relatórios, cartões didáticos, ou seja, tipo flashcards, testes. Agora você pode criar um teste interativo, tipo um quiz para você interagir com o conteúdo que você estudou, infográfico que está fantástico e apresentações. As apresentações, elas têm como finalidade te dar um guia. Elas já geram imagem, já gera tudo muito guiado, mas ainda eu acho que vale a pena utilizar apenas para imagem e ainda fazer aquela limpeza, né, no slide. Tá. Você acha que vale a Vou pena dar usar um mais para guiar o roteiro do que vai ter dentro do slide? É isso? exato, exato. Tá. Então, vou te dar um exemplo aqui do vídeo. Acho que foi o vídeo? Deixa eu ver. Eu nem lembro se eu tinha pedido pra gerar o vídeo. Mas enfim, gerou aqui, ó. Ó, ele gera. Ele tá dando pra escutar o som dele? Ah, eu acho que não vai sair o som dele, mas a linguagem narrada é muito legal.
Ó, ele já meio que dá um guiazinho muito bacana É e muito tal. legal. Tem aqui a parte dos slides, né? Olha como é que ele fez. Ó, Medicina 3.0, tudo isso gerado com inteligência artificial. Olha que interessante. Olha que massa. Não, assim, você se preocupando em estudar o conteúdo, tranquilamente dá para deixar, né, você, poxa, às vezes você tem uma coisa rápida na residência para fazer, que nem você comentou da residente da imagem. A gente na cardio da residência tem muita apresentação para fazer. Você estudando, dominando o assunto, poxa, essa parte que é tudo mais braçal, de fazer apresentação, deixa Que é o chatíssimo, notebook é. fazer e na hora você só apresenta, porque você já dominou o assunto, que é a parte mais difícil é estudar, né? E você pode modificar os slides posteriormente, né? Você copia as imagens e pode ir modificando, deixando mais enxuto. Provavelmente eles já vão lançar um recurso de interagir depois, ó. Deixa eu ver, mostrar comando, baixar. Provavelmente eles vão melhorar isso aqui posteriormente para permitir edição. Mas olha isso aqui que legal. Olha, transição, aumentado de sarcopenia, treinamento, Hum, diminuição. Tudo isso aqui, foi imagina você baseado. pesquisar isso, cada Não. coisa. Entendeu? E tudo isso O foi uma infográfico. palestra, né? Foi uma. 4 recursos, né? Olha que legal que ele fez Ah, foi daí. baseado. Foi daqui, entendeu? Um negócio muito legal. E ainda aqui foi uma observação que eu salvei, né? Um resumo que ele Legal. fez de todos eles. Então, eu acho que assim, é uma das ferramentas mais legais para estudar, né? Você fica um pouco mais, como se diz, empolgado, né? Gera conexões, ele automaticamente gera É. pergunta. Eu acho que É bem legal eu mesmo. acho que isso que você falou é muito interessante, porque estudar, ler um artigo, olha, pegar um artigo, New England, sentar, canetinha, que eu sou dessas, canetinha, agora tudo bem, no computador você vai grifando também. Mas, poxa, só as tabelas ali duras, cruas, ela é desafiadora para um déficit de atenção, um cansaço, às vezes, né, a rotina sua tá puxada, tem outros distratores. E aí eu realmente, toda vez que eu uso o notebook, eu falo, nossa, que legal, meu Deus, que é bonito, né? Também o áudio eu adoro também quando ele faz o resumo em áudio. É nele também que a gente faz o que Aham. são duas pessoas, né? Eu acho É o interessante podcast. também. É o É, podcast. porque Aqui, às ó, o vezes. debate. E você escolhe a língua, da outra vez que eu fiz foi só em inglês, ou é possível. É Ah, tem possi... ali. Agora sim, agora sim, agora já tá em todas as línguas. Ah, Aí ó, você você vê como seleciona em português evolui? Brasil. Ele Então, tá o porque tempo. O Google tá atualizando muito o notebook LM. Eu acho que ele tá investindo bastante, ó. porque não Ele, tinha inclusive, isso. mudou, ó. Análise Opa, detalhada, resumo, sim. crítica, debate. Então, ele vem melhorando bastante a notebook. Vem investido, acho que vale a pena. Eu convido É, nossos colegas aí, ouvintes, a mergulhar no notebook LM durante seus momentos de estudo. Porque com certeza vai ficar muito mais didático. Com certeza, e vou dar uma. Já vou dar uma. Lógico, você vai assistir esse podcast com certeza, ou escutar. Mas, se você quiser, e chegou até aqui, você vai pegar, copia o link do YouTube, joga aqui, ele vai interagir, vai te dar umas dicas, vai resumir o podcast. Então, para Muito bom. esses assuntos grandes, é bom você dar um overview, né? Uma visão geral. Inclusive, dentro da neurociência e do aprendizado, isso é bem suportado. É o Então, você fazer um brainstorming. pré-read, né? Você É, fazer o brainstorm e o pré-reading, né? Tem um pré-reading, skimming, antes algo, da leitura, tipo assim, né? você faz ali da leitura, você tem uma retenção muito melhor, porque a familiaridade com aquilo vai colando as conexões, né? Até para uma revisão posterior, entendeu? Porque, por exemplo, grifar, querendo ou não, é um auxílio muito mais para nossa concentração do que de fato para retenção. Sim, É sabido que verdade. ele não tem uma eficiência tão grande na retenção. Sim, Então, você vai ter que voltar naquele material. Por que que você não estuda o material e faz uma revisão depois utilizando um IA, por exemplo? total. Muito melhor. Então, é bem legal. Muito melhor. Então, O Open Evidence, você usa, Hernando? olha, confesso que eu uso muito pouco, porque Menos. eles fecharam. E outra.
eu confesso que foi um pouco de birra, porque eles fecharam para Birra. brasileiros, Eu né? adoro que você fala, É, eles fecharam. confesso. Eles fecharam para brasileiros, eles não gostam de brasileiros, eles não querem que brasileiros utilizem. É uma ferramenta de busca de artigos científicos, mas eu Uhum. confesso que com o avanço dessas outras tecnologias, até o Google ele consegue fazer uma busca legal de artigos Sim, científicos, ele consegue, a gente indo lá e pedindo para ele buscar até no PubMed, ele é, vai buscar no PubMed. Então, hoje em dia, essas ferramentas vão abraçar a função do Open do Open Evidence. Então, Evidence. eu Tá, não, eu não sou tão a tão adepto a adepta. ele, porque realmente ele fechou bastante o mercado, né? Ele voltou muito a querer lucro mesmo, né? Então acabou que ter que pagar assinatura, aí o brasileiro não pode, enfim, é toda uma burocracia. Aí eu confesso que eu larguei um pouco de mão ele, inicialmente. Mas ainda é uma ferramenta, quem tem o acesso consegue utilizar bacana, mas novos acessos não é possível fazer. Então, é por Entendi. isso que eu nem recomendo mais. Eu acho só que o ponto ali, fazendo um ponto aqui pra galera, eu acho que quem tem então esse acesso é legal usar o Open Evidence, porque ele faz uma É. triagem ali mais selecionada dos artigos. Só lembrando que você também não pode, não é uma pesquisa no Google, você deve fazer perguntas mais específicas para ele trazer os artigos que são mais relevantes. Exemplo, no paciente com IC, fração de ejeção preservada, devo introduzir dapaglifosina, por exemplo, daí ele vai mandar para você os artigos relacionados a isso, a esse contexto. E utilizar igual a gente faz para ler artigo, né? Utilizar o mnemônimo Pico pode ser muito útil para poder fazer uma Isso. pesquisa mais interessante no Open Evidence. Mas o Hernando falou uma coisa interessantíssima, que é pesquisar no PubMed. Às vezes você não sabe muito bem que palavras-chave usar, usa o GPT para te auxiliar a escolher essas É. palavras e aí joga lá no PubMed, né, Hernando? Inclusive, mas assim, se você pegar no próprio Google, É. vamos fazer um teste rapidinho aqui. Se você pedir no próprio Google, é, o ChatGPT, se não me engano, ele já tem uma função assim, mas busque artigos mais recentes sobre STEM no PubMed. Ó, ele usou a pesquisa do Google e ele vai buscando algumas coisas aqui, tá vendo? Uhum. Ó, e ele te dá algumas pesquisas aqui, te dá alguns links, te dá Sim. algumas palestras, leituras. Então, eu acho que vale testar também dentro das ferramentas mesmo, É uma boa né? mesmo. Dá uma Busca filtrada. ativa. Testa. Essa parte, infelizmente, eu não me aprofundei tanto. Não é Sim, uma coisa que eu utilizo na rotina, né? sim. Mas com certeza vem ajudar. E testar aqui também. Acho que vale esse Deep Research aqui, ele é bem legal. O que que Ele é é bem esse Deep legal. Esse eu já Research? utilizei. O Deep Research, ele busca mais fontes na internet. Então, ele Hum, busca. Então, é como se ele fizesse uma pesquisa no Google, pegasse os primeiros 50 sites, lesse tudo e te desse um apanhado. Só que muitas vezes, quando você pesquisa no próprio Google, já vem alguns PDFs, já vem alguns artigos, já vem algumas coisas. Então, ele já faz esse filtro, né? Por assim dizer. Então, acho que vale a pena também testar para verificar se tá legal. muito bom. E Eu, assim. diga. Dentre essas ferramentas, acho que vale a pena investir bastante nesse Notebook LM, porque ele ajuda a gente a pensar muito bem. Ele não É. é só, ele só não te Ele é um entrega caderno aquela mesmo, coisa. né? É exatamente um caderno super inteligente. Interativo. É muito legal, é muito legal. Você fica manipulando, né? A inteligência te ajuda quando você manipula, quando você pergunta, ele te dá sugestões e tudo. E ele Sim, não é só passivo, né? Então ele pode te dar algumas coisas ali, mas ele não é somente passivo nas coisas. sim. Então acho Muito que é bem bom. interessante essa parte. Hernando, a gente está caminhando para a parte final do nosso episódio, mas eu não poderia deixar de falar, de pedir para você comentar, sobre a mentalidade de fluxo, como que o médico deve pensar. Você já deu exemplos, mas para ele criar soluções, como que ele deve, como que é essa mentalidade de fluxo? Explica.
Olha, eu costumo falar que assim, o processo vem antes da ferramenta. Então, não adianta. Você pode pegar a melhor ferramenta que for, se a pessoa não souber utilizar e quando utilizar, não vai extrair o melhor dela. É como se você. Vou te dar um exemplo, né? Vou. Você dá um eco lá, um aparelho para fazer eco na minha mão. Não sei para onde vai, meu amigo. Não sei para onde vai, entendeu? O Sim, todo aparelho é mundo. fantástico. O aparelho é fantástico, Mas se mas é você operador usar, só. dependente. É operador dependente. Você não sabe as regras, você não sabe como fazer, você não sabe interpretar. Então não adianta. Então, pensando dessa forma, os processos sempre vão vencer. Então, tem vezes que a pessoa quer colocar a inteligência artificial, por exemplo, no atendimento dela. Ah, vou colocar agora porque minha secretária é muito ruim e tudo. Mas você treina bem sua secretária? Ah, eu comprei um curso para ela. Ah, mas tipo assim, como se fosse empurrando algumas coisas, achando que vai resolver. Não, mas você analisou bem como é que tá o seu fluxo? Tá chegando bem? Você tem um POP, por exemplo? Você tem um protocolo? Você tem algo anotado para ela? Não, eu só falei para ela. Olha o que que aconteceu recentemente, né? Um colega falou: Nossa, minha secretária saiu, simplesmente pediu demissão, só que ela levou todo o conhecimento com ela. Ela sabia onde estavam os arquivos, ela sabia onde estava tudo, botou todo o poder na mão da secretária. Ela foi embora, não quis treinar outra pessoa, e não é assim, não é obrigação dela, né, digamos Sim, assim. E valeu. Ela ficou numa baita estresse, porque ela não tinha protocolos bem definidos, ela não tinha nada muito certo, muito organizadinho, processos. Então isso bagunçou a vida ali temporariamente, deu um caos absurdo. Então, acho que os processos, eles são muito, muito importantes mesmo. Eu costumo abrir mesmo, ou eu pego o tablet, eu uso o tabletzinho com a canetinha, utilizo ali, e eu desenho manualmente. E depois você pode jogar no Google e pedir para ele organizar aquilo. Tipo assim, você tira a foto e fala assim, ó, organize isso olha como só. um processo para a minha clínica. Você dá um contexto ali que seja. Então, eu tenho um determinado problema. Eu utilizo a IA para discutir essas questões. Como eu melhoro esse processo? Qual é o problema? Qual é o gargalo que eu tenho? Então, essas formas de interagir também são bem relevantes. Acho que é interessante colocar como um fluxo. Você pode discutir no Gemini e falar: olha, agora crie um mapa, um fluxograma que represente ali o meu processo. E ele vai criar, entendeu? Então, hoje está muito acessível essa parte manual da coisa. Mas sugiro que a velha e boa caneta e papel vai salvar. Confesso que eu utilizo muito ainda, tiro as fotos e interajo com as inteligências artificiais. E o médico tem esse defeito de achar que ele tá sempre perdendo tempo com as coisas e que ele não pode perder tempo, então ele tenta terceirizar tudo. E é, Exato. e é o que você falou. E infelizmente, o seu consultório, por exemplo, é a sua empresa, é, né? Você é o CEO da sua empresa, dentro do seu plantão, você é responsável por tudo o que acontece com você e os seus pacientes. Então, precisa sentar fazer, ter essa mentalidade de fluxo para justamente entender onde a IA vai te ajudar, como ela vai te ajudar, testar até chegar em um modelo legal, interessante que solucione seus problemas. Hernando, Perfeito. vamos falar para finalizar nosso último tópico desse episódio, que está longo, mas por um motivo muito nobre, para você aprender a mexer finalmente nas ferramentas. Vamos falar do limite ético que a gente tem enfrentado. Eu quero que você comente dois pontos, né? Os riscos cognitivos, você comentou comigo uma vez sobre o conceito de brain root, e dos vieses da IA sempre concordar com o médico, alucinar, e isso ser fonte de erro médico. Comenta para mim esses dois pontos. É, é bem interessante essa parte ética, né? É uma discussão bem, bem forte, e tudo. Por exemplo, pessoal, mas eu não uso o ChatGPT porque se eu jogar os exames, tô para segurança dos dados e tudo. Olha, sendo bem franco, se você colocar lá o PDF, jogar lá e tudo, beleza, vai estar no servidor, mas você exclui ali. Ou então uma configuração muito interessante. Você vem aqui, ó, no ChatGPT.
você coloca no, nas configurações do seu GPT e tem aqui, ó, controlar dados, melhorar modelo para todo mundo. Coloca desativar. Pronto. Ele não vai estar interagindo com seus chats. Então, é, não vai ter esse problema de tá interagindo com o prontuário da outra pessoa, tá invasão. Não tem esse problema, tá? E qualquer coisa, eu tenho muito medo disso, quero ser muito caxias com isso. Chega aqui, exclui o chat, acabou. Não tem mais registro, não tem mais nada. Botou no seu prontuário, botou no. Acabou, sumiu, entendeu? Então, essas preocupações em relação ao chat GPT, ok. Outros problemas, alucinação. Hoje os modelos estão alucinando cada vez menos. Porém, ainda assim existe essa possibilidade. São como se fossem erros de cálculo. Ela está calculando milhões de coisas ao mesmo tempo e ela pode, hora ou outra, se você não definir muito bem o escopo dela, pode alucinar. Então, eu vou dar um exemplo. Se você chega naquele chat e não dá instrução, naquele agente que a gente criou do prontuário, e não dá uma instrução que é para não supor dados, não fazer suposições, se ater apenas ao que for fornecido, pode ser que ele crie uma informação que você não deu. Isso é uma alucinação. Porque ele supôs que você precisaria daquela informação. Então ele acaba acrescentando. Então é muito relevante a parte do prompt para diminuir a alucinação. E quanto ao. Não tem um nome, uma tradução exata para esse termo, mas seria como se fosse uma bajulação do ChatGPT ou de outros modelos, que ele tenta a todo custo Te te entregar um agradar, né? resultado. Exato. Ele tenta te entregar um resultado. Então você vai falar: crie um slide para mim sobre tal coisa e me dê o PDF no final. Ele, claro, está aqui o PDF para você. Mas no final das contas você clica, não sai o PDF. Mas eu quero tal coisa, tal coisa. Ele falou que ia criar, mas não criou. Acontece porque você deu uma instrução que não era do escopo dele, ou que às vezes você não deixou muito claro. Eu costumo vir aqui, ó, também na parte de personalização, e eu coloquei aqui, ó, não use os dashes, né? Não use os hífens, porque é muito cara de ChatGPT, né? E evitar a psicofancia, né? Sycophancy, que é a parte de ficar concordando o tempo todo com o usuário. Muito Então, bom, hein? Dica de ouro. não, essa é over agreeability. Porque é Uhum. ficar concordando o tempo todo ou Sim. validação emocional. Tipo assim, nossa, o seu raciocínio está corretíssimo. Eu não queria esse feedback. Nossa, eu nunca Eu não mexi queria, aí. Vou mexer nessa parte. depois dá uma olhadinha. Eu coloquei algumas É, aqui, ó, estilos, tons. Eu coloquei para ser mais eficiente, ó, conciso e simples. Ele tem Uhum. algumas formas, né? Ele pode ser crítico e sarcástico. Enfim, Sim. existem várias coisas que você pode ir melhorando aqui na parte de uso, né? E dessa parte de concordar, bajulação, você vai melhorando aí na questão do prompt. Tá. Apesar de que é um modelo muito comum, não tem muito jeito, É, que porque, mudar, né? assim, ele vai concordar em algumas coisas, mas sabendo disso. Você fala, olha, não, eu quero que seja brutalmente honesto. Se você colocar Sim. brutalmente honesto, não concorde com tudo, a não ser que seja estritamente Sim. verdade. Enfim, essas coisinhas nos dão um pouco mais de respaldo. E tem a Boa. questão do brain root, né? Que é Sim. você é uma de- é deteriorar a parte de pensamento, de raciocínio. Você terceiriza coisas muito básicas. Então por isso que eu gosto de interagir com o conteúdo lá no Notebook LM, porque se você ficar perguntando aqui, o que que é isso? O que que é aquilo? Tal, o que que é isso? Ou então, quanto é isso mais isso? Tem gente que faz uma pergunta muito simples, né? Então, vou dar um exemplo, né? Eu quase caí na armadilha. Eu tava ali foi o que exatamente? Eu acho que eu tava entubando um paciente, né? E eu precisava fazer a conversão da dose e tal, mas eu sabia fazer aquilo de cabeça. Mas como recurso eu pensei, vou fazer no chat GPT. Eu, não, peraí. Oxe, eu sei fazer isso aqui. Aí eu fiz rapidinho ali, para não perder essas habilidades cognitivas que são relevantes, entendeu? Beleza, me adiantaria. Mas eu tinha que fazer a conversão da solução e tal. Eu sabia fazer isso.
Eu fiz porque não ia tomar. A diferença era muito insignificante. Era coisa que eu fazia em 20 segundos, o chat iria fazer talvez em 5. É, Não e foi a um ganho assim absurdo. confiabilidade também, né, Hernando? Porque para coisas extremamente sensíveis, tipo uma dose, uma conversão, você também teria que conferir para ver se estava certo. Eu seria louca assim, né? Tipo, Não, não. mas o cálculo ele é muito Ele bom faz porque ele bem. faz com código, né? Então, Tá, como ele faz com código, não tem problema em relação a cálculo. Ele é um modelo de linguagem. tá, Antigamente, ele não utilizava código, mas agora ele utiliza. Se eu tá. peço para ele quanto é 1.800 e chumbinho vezes 600 e pouco, ele vai dar o cálculo correto porque ele utiliza código. E aí, de fato, a gente fica mais seguro quanto a isso. Ah, então, Hernando, eu acho que é um problema e a gente, esse empobrecimento do raciocínio clínico a gente não deve perder. É, eu acho mais problemático ainda para quem nunca teve. Então, eu tô numa uma posição mais madura de 12, 13 anos de formada e então vivi sem isso. A gente anotava doses e insights das residências nos caderninhos. A gente tinha caderninhos, então eram caderninhos preciosos e tal, né? Hoje, depois viraram blocos de notas e hoje a gente tem outras coisas, mas mesmo assim, a gente não pode jogar a responsabilidade para a inteligência artificial. A gente deve fazer esse raciocínio, nada vai substituir a nossa faculdade médica, o nosso raciocínio médico, a nossa impressão do paciente. Então, você deve usar para resolver questões como prontuário, porque processos que vão facilitar a sua vida e para ver se num caso eu utilize. Uma vez ele me ajudou muito, um caso difícil, e era um contexto que exigia um conhecimento de uma droga psiquiátrica, né? E eu, enfim, resumindo, eu tinha uma paciente com uma queixa específica, investiguei toda a parte cardiológica e ela, nos exames, veio com uma prolactina aumentada. Ela fazia uso de um antipsicótico que aumentava a prolactina e que. Então eu falei, meu, no momento de logo de cara não veio a conexão entre a medicação e a prolactina. E foi ele que falou: olha, essa medicação pode fazer o aumento da prolactina. Deu, ah, é verdade, ah, essa medicação, não sei o que, putz, então me ajudou, né? Mas a gente deve utilizar dessa maneira para te auxiliar em algumas dúvidas, em casos difíceis que você está pensando em coisas a mais ou coisas que você não pode perder, mas de pistas, né? Num grande quebra-cabeça, mas nunca deixar a decisão para ele ou confiar cegamente nele, coisas desse tipo, jamais. A gente tem visto bastante prescrição na internet, toda feita no GPT, etc. Tem que tomar cuidado, né? O que eu acho que a gente precisa é estudar. Foi o que eu falei no episódio anterior. Ser médico é a ciência, é dormir. O seu travesseiro são livros, Se preocupar, né? se preocupar, né? São livros, hoje são artigos, tá tudo na internet, né? O que tá mais atualizado não é um livro, mas o Guyton não mudou, a fisiologia do corpo humano não mudou. Então, tem coisas, bioquímica, anatomia, nada disso. A cadeira básica, todas as nossas cadeiras básicas, elas não mudaram. Então, a gente precisa estudar, se Com certeza. especializar. E o médico que hoje ele sai da faculdade, a gente tem muito mais faculdades, então é difícil garantir o nível de prática que esses alunos têm, mas ele sai num contexto desafiador, com um mercado desafiador, uma remuneração também desafiadora, e o nosso recado é estude, siga o caminho mais difícil, que é fazer a sua formação, buscar o conhecimento para que você faça a diferença na vida das pessoas, né? E a IA vai sim ser útil para você, como a gente ensinou aqui hoje, mas principalmente nesse contexto de ser um otimizador de processos, de te auxiliar a estudar, por exemplo, como a gente comentou no Notebook LM, mais do que realmente assumir o seu papel, porque o seu papel ninguém tira, que é o seu lugar de médico, né, Hernando? Ninguém tira. Vamos para as Exato. nossas considerações finais, Hernando. O que que você resume aí para essa galera, esse episódio de mais de 1 hora de duração? O que que você resume para a galera? Então, a inteligência artificial é uma ferramenta fantástica, mas ela requer o conhecimento da base e
ter o mapeamento dos processos. Ela é uma inteligência amplificada. Ela melhora o que é bom. Mas se você não for bom, dificilmente o resultado dela também vai ser bom. Então, eu gostaria de deixar também a mensagem de que não precisa ser um expert, mas, no mínimo, entenda o que está acontecendo ali, tenha uma noção. Você não precisa dominar tudo, você não precisa dominar a IA como alguns cursos vendem. Não Sim, precisa. Ninguém tá, nem os experts estão dominando a IA, é o tempo todo novidade. mudando, é. E, e não encare isso como uma outra obrigação acadêmica, vou ter que estudar mais, vou ter que gastar muito tempo. Não, utilize ali nos seus intervalos, utilize, a palavra é utilizar. Você não precisa ficar pesquisando como fazer isso, como fazer. Utilize, experimente. Coisa básica do ser humano, como você aprende? Testando, fazendo, errando. Uhum. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para não ser passado aí para trás pelos espertinhos que querem vender o tempo todo. Muito bom. Fernando, vou deixar o seu Instagram, onde que as pessoas elas querem te mandar perguntas, não estão conseguindo criar o seu próprio agente, elas vão lá no seu Instagram, como que elas encontram você? Olha, eu tô migrando aos poucos para o LinkedIn. Se a pessoa costuma utilizar o LinkedIn, vai ali no Hernando. Hernando é muito difícil de ter outro, mas É, Hernando Nascimento, Hernando com H, com H, Nascimento Lima. E eu tô focando mais lá no no LinkedIn. O LinkedIn. Instagram, ele é um pouco mais difícil de fazer algumas coisas, mas eu tenho também um Instagram que chama medicina.os, que é um novo Tá, projeto que eu estou iniciando lá, tá, que podem me seguir, podem perguntar por lá. E vou deixar talvez aí, se puder deixar depois um link na descrição eu aí deixo. do meu WhatsApp, que a pessoa pode entrar em contato, tirar uma dúvida, a gente pode bater um papo para entender um pouco mais sobre as necessidades do pessoal. Muito bom. São muitos ouvintes, você vai botar seu número, você vai receber mensagem, hein, Hernando? Fica Tem um preparado. IA lá para responder. Sabia que você ia responder Tô isso. brin- Ô, gente, esse foi o último episódio de 2025. Uma salva de palmas. Hernando, esse episódio, se não me engano, ou 195 ou 196 do Clube da Cardio Podcast. É uma honra ter você com a gente. O último episódio gravado de 2025. A gente queria gravar online, né, Hernando? Mas tivemos o ciclone passando por São Paulo e não pudemos gravar ali presencial no estúdio, por isso estamos aqui no Zoom. Mas último episódio, eu agradeço muito a todos os participantes que fizeram e fazem o Clube da Cardio Podcast tão penetrante no Brasil e em vários outros países, né? Os nossos ouvintes de língua portuguesa. Eu sou muito grata porque vocês, o Clube da Cardio Podcast, ele tem esse tamanho porque vocês topam compartilhar esse conhecimento com a gente. Então eu te agradeço muito, Hernando, por estar aqui hoje. Final de dezembro, quase Papai Noel chegando e a gente aqui. Mas é o último episódio. O episódio seguinte é um potpourri, são muitos, são os highlights dos principais episódios que aconteceram no ano. Então, esse é o último episódio inédito. Eu te agradeço muito. Você, nosso seguidor, curte esse episódio, compartilha com a sua galera de plantão, faz os testes que o Hernando falou. Nós estamos no Instagram, Clube da Cardio, Clube da Cardio Podcast. No YouTube, se você tá vendo a gente por lá, deixe seu like, deixe seu sininho ativado para sempre receber nossas notificações. E mais novidades também lá no Jornal do Clube. Toda semana você recebe os principais trabalhos da cardiologia no seu e-mail, comentados por nós e com toda a nossa curadoria de escolher o que é mais relevante para você ou não. Estamos com uma série de cardiopulmonar, de teste cardiopulmonar de exercício, onde o nosso querido colaborador Guilherme Raposo faz análises do cardiopulmonar e traz esse exame mais próximo de nós, cardiologistas, entre outras análises que a gente tem lá no nosso jornal. É só você assinar menos de R$ 30 por mês, você recebe por semana, todos os resumos aí, toda semana, então é muito bom. Eu me despeço desse episódio, Hernando, muito obrigada, te agradeço do coração. Um beijo, bom Natal, bom Ano Novo e a gente se vê em 2026, galera. Beijão! Muito obrigado, tchau, tchau. Prazer.